Bem-vindo ao Fazendo as Pazes com seu sono. Nesse curso, eu e o professor Augusto vamos levar vocês por uma jornada para entender desde o que é um sono normal, o que podem ser os problemas que levam a gente a uma insônia, quais são os tratamentos possíveis, tudo que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono, fazer as pazes com ele de novo. Então vamos começar. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês o que é o sono normal, o que a gente considera um sono normal, e a partir daí a gente vai trabalhar o que é essa ideia de insônia. Quando eu falo sobre insônia, sobre o que eu estou falando, né? E a gente vai poder entender junto, a partir dali, os fatores de risco, como é que isso acontece, os números que a gente tem sobre insônia hoje em dia no mundo, e depois falar sobre algumas questões mais específicas, como até a insônia nas mulheres. A gente vai entender que é um pouquinho diferente no homem e na mulher, como é que isso acontece também. Então vamos comigo. Para começar, não podia faltar mito ou verdade. Queria que você respondesse aí para mim. As mulheres sofrem mais da insônia que os homens? O que você acha? Pensando aí na sua experiência de vida, no que já aprendeu, no que já viveu. Sim ou não? Mito ou verdade? A gente vai descobrir ali no final. Então, para falar sobre sono, é impossível não falar também sobre quando a gente está acordado, sobre a vigília. E a gente fala então do ciclo sono-vigília, né? Mas diretamente coloquei uma imagem para vocês darem uma olhada comigo também, do espectro sono-vigília. Só para a gente ter uma noção que no nosso cérebro a gente tem circuitos ali que vão ser mais ativados, menos ativados, e que isso vai fazer a gente ficar desde um nível muito desativado, que vai nos levar a dormir, uma sonolência, vai começar a dar uma sonolência, a gente vai dormir, até um nível de ativação que a gente fica acordado, desperto, e se isso passa do ponto, pode levar também para um excesso de vigilância que vai levar a uma insônia. E em casos mais graves, como vocês vão ver ali na imagem, isso pode levar até a outros transtornos problemáticos, se essa ativação passa muito além do ponto também. Então todo esse ciclo ele é regulado por alguns tipos de estímulos, de impulsos. A gente tem principalmente ali uma regulação interna, falando em termos mais fáceis, um impulso de vigília tem alguns impulsos, alguns estímulos que deixam a gente acordados e que vão variar ao longo do dia, conforme eu me movimento, conforme eu tenho estímulos químicos ali dentro de mim também, conforme eu tenho acesso à luz. E aí a importância, né, gente, uma das primeiras coisas quando a gente está com dificuldade de acordar, de levantar, ter acesso à luz, né? A luz é um dos estímulos que a gente precisa no cérebro para entender que é dia, que a gente pode ficar acordado. Então saber que tem esses estímulos ajuda a gente a criar mais estímulos para diminuir a sonolência também e eu ter mais então esse impulso de vigília. Isso ao longo do dia vai oscilar, vai variar e existe também então um impulso de sono, que é o nome que a gente vai dar para esse impulso que vai aumentando conforme a gente está acordado. Algo bem básico que a gente já sabe na prática, né, que acontece, mas a gente vai poder nomear dessa forma. Quanto mais tempo acordado, maior vai ser esse impulso de sono. E isso é importante até para a gente se dar conta de uma coisa. Eu vejo muitas vezes aqui no próprio consultório, algumas pessoas me falando, Vitor, mas eu tenho sono no meio da tarde, eu começo a ter sono, o que eu tenho? E aí a resposta mais correta, né, pessoal? Você é um ser humano. Todo mundo vai ter esse impulso de sono. A gente é um ser humano. Nosso cérebro vai ter ativação, vai ter inibição, a gente vai cansar ao longo do dia também. E isso vai gerando cada vez mais esse impulso de sono. Até que chega um momento que eu já não consigo mais ficar ativo. Esse impulso de sono vai inibindo esse impulso de vigília também. Eu vou precisar dormir. Né? Isso simplesmente porque eu tenho limites, porque eu sou um ser humano, a gente tem um nível de energia aí por dia que a gente pode gastar. E então quando eu durmo, esse impulso de sono vai baixar, né? Eu vou diminuir esse impulso de sono e depois vou voltar a ter mais o impulso de vigília. E durante o sono o que acontece? Aí vem um conceito muito importante, que a gente chama de arquitetura do sono. Olha que nome bonito, né? A arquitetura do sono, o que é isso? Significam essas ondas, igual tem nessa imagem ali, as ondas que a gente faz durante o sono. A gente passa por um sono mais leve, a gente passa pelo sono REM, a gente passa pelo estágio 1, 2, 3 do sono, sonos mais pesados, e a gente volta. O sono, apesar da gente imaginar que eu dormi bem porque eu dormi mais pesado essa noite, na verdade não, o sono bom é aquele que a gente flutua entre essas fases do sono.
A gente faz essa arquitetura do sono, então. Porque isso é muito importante. Cada vez que eu faço essa ondulação, vou para sono mais pesado e volto, a gente vai chamar de um ciclo do sono. E a gente precisa de pelo menos 4, 5 desses ciclos de sono ao longo da noite. Cada um deles vai ter funções específicas, vão ter ciclos onde eu vou ter uma limpeza do meu cérebro e do meu corpo também, eu vou limpar toxinas, vou diminuir a inflamação do meu corpo, do meu cérebro. Vão ter ciclos onde eu vou fazer uma retenção, vou guardar a memória que eu formei durante o dia também. Isso vai me ajudar, vai abrir espaço de alguma forma para eu poder no outro dia adquirir mais conhecimento, mais memória das coisas. Vai ter ciclos onde eu vou relaxar a musculatura do meu corpo, vou soltar o meu músculo, vou poder relaxar de fato, me sentir bem no outro dia, e tudo isso é necessário. Então eu preciso fazer essa ciclagem, eu preciso passar por todos esses ciclos. O professor Augusto vai falar mais para frente, ali quando for falar de tratamentos, por exemplo, alguns tratamentos vão ajudar a gente a pegar mais rápido no sono, mas às vezes vão deixar um sono muito pesado, sem passar por todas essas fases. Isso pode não ser tão vantajoso, né, pra gente. Então é super importante poder ter todas essas fases, poder fazer essas ciclagens e até a importância do tempo de sono também. Né? Para eu conseguir fazer 4 ciclos de sono como esse, eu preciso ter tempo hábil para isso. Eu preciso ter ali pelo menos umas 6 horas e meia de sono, de preferência chegar perto daquele número mágico que o pessoal adora falar das 8 horas de sono, né? Isso tem uma variabilidade entre uma pessoa e outra, pode variar um pouquinho mais, um pouco menos, mas eu preciso no mínimo dessas 6 horas e meia, 7 horas de sono para eu conseguir fazer essa qualidade de ciclagem ali, essa arquitetura mais correta. E aí falando, né, ok, isso é um sono saudável, mas existe com uma frequência muito alta a gente vê alguns problemas acontecerem no meio desses ciclos todos, dessa arquitetura tão bonita do nosso sono ali. E aí a gente vê em alguns estudos até números diferentes, mas de qualquer forma muito altos, né, sobre insônia. O que a gente percebe nesses estudos? Tem estudos que falam em quase 50%, chegam a 40%, 48% das pessoas no mundo se queixam de problemas no sono. Para alguns estudos isso já é considerado insônia. Enquanto para outros que são mais críticos, mais criteriosos, ali que usam alguns critérios mais específicos, esse número fica mais baixo, mas ainda assim perto até de 10% da população. Isso é muito. 1 em cada 10 pessoas tem, mesmo eu criando aí vários filtros para ser bem criterioso, ainda assim 1 em cada 10 pessoas está sofrendo bastante com prejuízo no sono. E a gente vai mostrar para vocês todo o prejuízo que isso pode trazer na nossa vida, na nossa saúde também. E aqui, então, para a gente começar a entender, para você ver se encaixa aqui, se faz sentido, se para você tá dentro ou tá quase dentro desse critério, dentro desses métodos mais criteriosos até, né, para se tem essa insônia ou não. Aqui é um critério utilizado na classificação internacional dos transtornos de sono. A gente tem 4 critérios principais ali. O primeiro, uma queixa subjetiva. Então, eu me queixar, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão que eu tenho dificuldade para pegar no sono, ou para manter esse sono, então eu acordo várias vezes, tenho despertares ao longo da noite, ou então eu acordo muito mais cedo do que eu gostaria e não consigo voltar a dormir. Se eu tenho uma dessas 3 queixas, isso já é o critério principal, a base para eu dizer que eu tenho uma insônia. E aí, para a gente ser um pouco mais criterioso e ir descendo ali naquela prevalência, naqueles estudos ali, eu vou adotar mais alguns itens, então. Um mínimo de 3 noites por semana, será que isso acontece pelo menos 3 vezes a cada semana? Sim, opa, vamos se preocupar. E mais do que isso já está acontecendo há pelo menos 3 meses, então 3 vezes por semana nos últimos 3 meses, o buraco está ficando mais fundo, está indo mais para baixo. Eu tenho que buscar uma ajuda aí para tentar trabalhar melhor esse sono, melhorar isso antes que comecem a aparecer outros problemas. E junto com isso, outro critério, que é se isso está sendo associado a consequências negativas, a prejuízos no seu dia, durante o teu dia acordado. Né? Então, você está sentindo durante o dia mais cansaço, está sentindo que a cabeça não está funcionando tão bem, aquela sensação, putz, minha memória não está muito legal, eu acho que é por causa do sono, eu estou ficando mais irritado durante o dia por causa disso. Então aí a gente fechou os 4 critérios. Eu
preciso procurar um especialista para melhorar esse sono. Não dá para levar isso na brincadeira, achar que é normal. Tem gente que tenta normalizar e dizer, não, mas eu não preciso de tanto sono, assim, tudo bem, né? Daí vem aqueles jargões do pessoal ali para tem que trabalhar durante a noite inteira, né? Tem o que a gente faz enquanto os outros estão dormindo. Então, isso é uma besteira. A gente precisa dormir para funcionar bem, pessoal. Então, vamos buscar essa ajuda se começou a se encaixar nesses critérios aqui. Um outro critério que é utilizado, um dos critérios mais clínicos, utilizados em consultas muitas vezes, então com algumas especificações mais diretas, são esses daqui também. Uma latência de sono maior que 30 minutos. O que isso significa? Eu deito para dormir e demoro mais de 30 minutos para conseguir pegar no sono de fato, né? Cair no sono à noite. Isso é um dos critérios que eu vou utilizar. Uma eficiência de sono de mais de 85%. Claro que é um número muito específico, né, pessoal? Isso é utilizado em alguns estudos também. Ou tempo total de sono menor que 6 horas. Então, o que é essa eficiência do sono de 85%? Significa eu consigo, no tempo da hora que eu fui dormir até a hora que eu acordei, pelo menos 85% desse tempo eu estive dormindo de fato, ou eu ficava acordando, ficava picotando esse sono, não consegui manter isso. E somando todo o tempo que eu dormi, foi pelo menos 6 horas, e aí vem a questão que eu falei dos ciclos do sono, eu preciso de tempo de sono também. Então aí mais um critério. E por último aqui, se eu ficar acordado por mais de 30 minutos depois de cair no sono. Como assim, né? Ficar acordado depois de cair no sono? Aí entram aqueles despertares noturnos que a gente estava falando antes. Então, de eu começar a dormir ao longo da noite e de repente acordar e não conseguir voltar a dormir por mais de 30 minutos. Ficar nessa tentativa, querendo voltar a dormir e não conseguindo voltar a dormir. Então, isso também é preocupante. Esses 3 critérios aí chamam a atenção e também merecem ajuda, merecem tratamento, tá? Então vamos ficar atentos a isso. Além de tudo isso, eu vou trazer para vocês mais algumas coisinhas para a gente prestar atenção no sono, tá, pessoal? E que a gente vai dar alguns nomes também para essas variações. Qual o momento do sono que eu tô tendo prejuízo? Tô tendo prejuízo, tô sentindo, né? Então aquele primeiro critério que eu mostrei, né? Uma queixa subjetiva. Eu tô sentindo que não tá satisfatório para mim, por mais que para outras pessoas possam achar isso normal, mas para mim não tá satisfatório o tempo que eu levo para pegar no sono, no início do sono. Ou eu fico acordando no meio da noite e minha noite não tá legal, parece que eu não dormi nada. Ou eu tô acordando realmente muito mais cedo do que eu gostaria e eu queria ter voltado a dormir, eu queria dormir mais, mas não consigo. Esse momento do sono que está tendo problema também vai variar um pouquinho como a gente vai chamar. A gente vai poder chamar isso de uma insônia inicial, uma insônia intermediária ou uma insônia terminal. O pessoal geralmente não gosta muito desse nome, quando a gente fala insônia terminal parece algo gravíssimo, né? Mas não, na verdade é uma insônia no término, no final do meu sono. Tá? Então essas 3 nomenclaturas aí ficam mais fáceis da gente comunicar o que está acontecendo também. E junto com isso, o que pode ser causa ou consequência ali nessa história? Porque a gente sabe que a insônia dificilmente vai aparecer sozinha. Ela tem uma relação muito grande com vários problemas de saúde. Saúde física, saúde mental. Então, será que ela está acontecendo como uma causa primária, uma insônia primária, que por essa ativação maior do meu cérebro, eu não estou conseguindo pegar no sono? Meu cérebro está muito ativado, está mais ativado do que a média ali, e eu tenho essa dificuldade de pegar no sono? E então, primariamente, isso pode me causar prejuízos, depois que podem piorar a situação. Ou eu tenho alguma situação que está me causando essa perda de sono. Tem alguma coisa acontecendo na vida aí que está te tirando o sono. Eu posso estar com um problema que está me deixando ansioso e isso vai me trazer uma insônia secundária, então, que a gente vai chamar. Ou eu estou deprimido e estou tendo uma insônia secundária. Ou eu tenho uma apneia do sono. Eu acordo no meio da noite várias vezes porque eu fico sem ar. Porque tranca ali minha via respiratória, eu acordo no susto, volto a dormir depois. Mas isso está me atrapalhando muito o sono. Então isso tudo vai ser importante a gente começar a pensar, porque vai ajudar a entender aí o que pode estar acontecendo. E aqui, falando então causa ou consequência, eu vou trazer para vocês alguns fatores de risco. Para você se perguntar aí, né, enquanto está assistindo, dá uma checada nesses fatores. Então, se eu estou falando de algo que pode ser muito grave, que é a insônia,
e que tem coisas que pioram o risco, aumentam a chance disso acontecer comigo, bom, vale a pena eu mudar algumas dessas coisas. Várias delas eu posso mudar, então eu posso prevenir esse problema. Quais são esses fatores de risco? Alguns dos principais que eu resolvi citar aqui. Um deles, a obesidade, é muito falada e é muito importante. A obesidade vai aumentar o risco até da apneia, do sono, que vai trazer esse prejuízo também no meio do meu sono. A obesidade diretamente e mesmo indiretamente, sem ser vinculado à apneia, também aumenta por si só um risco de insônia. Então a gente tem aí um fator importante. Ansiedade, depressão, são 2 fatores que eu tinha citado antes. Então se eu estou sofrendo de um quadro depressivo ou tenho muita ansiedade, isso pode me tirar o sono também, isso pode me atrapalhar bastante para pegar no sono. E às vezes tem até um padrão um pouquinho diferente. Talvez quem já passou por algo assim, talvez se identifique um pouco. É muito comum a gente perceber quando está muito ansioso uma dificuldade de pegar no sono. Eu vou deitar e a cabeça está a milhão pensando nas coisas do outro dia. Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir acordar para o compromisso que eu tenho? Será? O que vai acontecer? E, por outro lado, quem está mais deprimido, está muito triste, está muito para baixo, desmotivado, muitas vezes até consegue pegar no sono, mas acaba acordando mais ao longo da noite, acorda mais cedo, não consegue voltar a dormir. Isso, é claro que não é uma regra absoluta, mas muitas vezes a gente vê essa diferenciação também. Dá uma observada aí se estiver acontecendo algo assim com você. Junto com isso, sexo feminino. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse fator de risco. Sacanagem, né? Pô, sexo feminino aumenta o problema da insônia, aumenta o meu risco de ter insônia? Infelizmente aumenta. Eu vou falar um pouquinho do porquê disso, dos fatores que estão associados. Outros fatores super importantes, gente, o alcoolismo e o tabagismo. Consumo de álcool, consumo de cigarro, de tabaco. Esses 2 fatores aumentam muito o problema da insônia. A gente, não só o problema como o alcoolismo, mas o próprio consumo do álcool mais próximo da hora de dormir já atrapalha muito. Fumar um cigarro próximo da hora de dormir já vai atrapalhar muito pegar no sono. O professor Augusto vai falar futuramente ali nos próximos vídeos para vocês sobre isso, sobre a higiene do sono, algumas coisas que a gente vai ter que evitar, porque atrapalham de verdade. Tá? E junto com isso também, histórico familiar. Se na minha família tem muita gente com insônia, existe uma chance que eu tenha também. Por algum motivo eu tenha algum outro problema que leve a uma insônia secundária, ou mesmo que eu tenha na minha família casos de insônia primária. Então eu tenho uma tendência a uma maior ativação mesmo cerebral, isso vai me deixar mais aceso ali, com maior dificuldade de entrar no meu ciclo de sono. Então pode acontecer, e esse histórico familiar é um fator de risco. E também junto com isso a idade. Então as pessoas idosas, se a gente pega aqueles mesmos estudos que falam em 30%, 40% das pessoas que têm problemas no sono, os idosos, a taxa média ali nos estudos é de 50%. Metade dos idosos tem problemas de sono. Isso é muita coisa, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Agora eu falei de um dos fatores de risco ali, que é o sexo feminino, né? E vou falar um pouquinho mais, então. A insônia nas mulheres, como é que isso funciona, o que acontece, por que existe essa diferenciação, esse problema ali. Alguns dados aqui para vocês, gente. A primeira coisa chama atenção, porque qualidade do sono. Nos estudos, a qualidade do sono na mulher é maior. A gente tem uma maior eficiência do sono. Eu consigo, então, aproveitar mais o tempo que eu durmo sem ficar despertando. Eu consigo manter o sono de uma forma mais eficiente. E tenho uma menor latência, eu pego no sono mais rápido. Então você que é mulher, normalmente vai se identificar com isso. Então de pegar no sono mais rápido e de conseguir manter o sono de uma forma melhor. Mas por que então, né? Se eu estou falando que tem uma melhor qualidade do sono quando a gente faz testes objetivos ali para avaliar esse sono, por que então que as queixas de insônia são maiores nas mulheres? E aí tem várias outras explicações que podem surgir. A questão hormonal, importantíssima. As mulheres têm uma ativação e uma ciclagem hormonal que a gente não vai ter no sexo masculino e que vai atrapalhar, sim, o sono. LH, FSH, estrogênio, progesterona, todos esses hormônios que são tão importantes nos ciclos hormonais femininos, eles também alteram, ativam ou inativam, às vezes, o ciclo de sono e vigília. Então, se a gente vai ter isso constantemente, né, oscilando ao longo da vida, isso vai causar alterações também nesse ciclo sono-vigília. E não é à toa que em alguns momentos da vida da mulher
quando tem maior alteração hormonal, o problema da insônia vai ser muito mais prevalente, vai acontecer com muito mais frequência. Igual perto da gestação, durante a gestação ou após a gestação, ou também no período da menopausa. Então aí, nessas épocas, a insônia vai ser ainda mais fácil de ser notada, tá bem? Junto com isso, os despertares, né? Uma das explicações, uma das coisas que são faladas ali nos estudos, é que as mulheres têm um maior tempo para voltar a dormir quando despertam. Então, ok, eu acordo menos ao longo da noite, mas quando eu acordo é muito difícil voltar. Isso já atrapalha, isso já faz eu perder um pouquinho dessa qualidade quando começa a surgir então esse problema na minha vida. Junto com isso, existe uma teoria ali em alguns estudos que falam sobre a persistência da insônia. Já é sabido que a insônia é considerada até uma doença crônica em muitos casos e que é algo muito persistente, é algo que realmente é muito difícil de eu tratar plenamente, de eu conseguir voltar de fato a dormir plenamente bem por bastante tempo. Para muita gente essa insônia persiste ao longo de muito tempo. E o que alguns estudos apontam é que nas mulheres ela é mais persistente, ela tem uma tendência a durar mais tempo, a ficar por mais tempo ainda. Então, isso até chama atenção em alguns estudos que quando mostram a incidência, que significa, em outros termos, quando eu pego em um ano quantos casos novos eu tive, né, de insônia, eu tenho mais ou menos o mesmo número para homem e para mulher. Mas quando eu pego a prevalência, que é quantas pessoas têm essa doença, então não é casos novos, pessoas que tinham, continuam contando aí nessa somatória, o risco para as mulheres é muito maior. Eu tenho mais casos acontecendo em mulheres. Isso leva a gente a pensar que não são casos novos, mas são casos que duram mais tempo. Enquanto dos homens muitas vezes estão começando e se resolvem dentro de algum tempo, as mulheres continuam somando, e na somatória elas estão empilhando ali, né? Estão ganhando nesse número. Então isso pode ser um problema também, certo? E aqui um número para vocês, então, né? Eu falei que é maior, mas quão maior? Qual que é o tamanho desse problema, né? Para lidar. Então depende da fase da vida. E aqui 3 números, então. Dos 15 aos 30 anos, eu tenho um risco que é 1,28 vezes maior. Então, eu tenho 28% a mais de chance ali de ter, em comparação com homens da mesma idade. Então, 28% a mais de chance de ter uma insônia. Dos 31 aos 64 anos, esse risco fica 1,46 vezes maior. Então, 46% de chance a mais de ter esse quadro de insônia. E já acima, a partir de 65 anos, esse número fica bem mais alto, que é uma das explicações até para nos idosos a insônia ser tão prevalente. Nas mulheres fica muito mais prevalente. Então eu tenho 1,73 vezes maior, 73% maior a chance de eu ter um quadro de insônia em comparação a homens da mesma idade. Isso tudo se explica também por essa questão hormonal que a gente falou, mas também por outras questões que podem acontecer ao longo da vida. A mulher tem maior relação também, e durante essas idades pode aumentar um risco de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, outras coisas que podem levar à insônia secundária também. Então outros fatores podem estar associados. Então, para terminar esse primeiro vídeo, eu quero mostrar para você quais são riscos associados à insônia também. O que essa insônia pode me trazer de prejuízo. Eu falei o que é, o quanto que acontece, fatores de risco, mas eu não mostrei ainda para você o que isso pode trazer de malefício aí na tua saúde. E eu vou falar muito melhor disso no próximo vídeo, né? Eu vou falar com você mais para frente sobre especificamente alguns desses problemas, mas aqui já vamos dar um spoiler, tá? O primeiro deles, prejuízo funcional. Quem nunca percebeu quando não dorme bem que no outro dia a cabeça não está funcionando bem? Vai me dizer que você nunca percebeu no outro dia que a memória está falhando, ou parece que eu tento falar uma coisa e não vem a palavra que eu quero, ou eu estou mais irritado, mais incomodado de alguma forma, menos paciente. Então isso pode me causar um prejuízo mais funcional, atrapalhar no meu funcionamento no dia a dia. Isso traz um prejuízo cognitivo que envolve memória, atenção, concentração. Então a gente vai falar melhor disso depois. Outra coisa, dor crônica.
É muito comum também, é muito associado à insônia, quadros de dor crônica. Quem já tem a dor crônica, isso ser piorado, isso ser mais cronificado ainda, ser mais difícil de tratar, até porque eu deixo de ter esses momentos que eu tinha comentado de algumas fases do sono em que eu relaxo o meu corpo, que eu tiro moléculas de inflamação. Se eu perco esse momento, aumenta a chance de eu continuar o meu quadro de dor crônica. Então ele é associado sim à manutenção desse problema. Terceiro ponto ali que eu quero levantar, doenças crônicas. Tá? Então aí vem questões bem graves que muitas vezes a gente vê. A insônia está associada a um maior risco de hipertensão. Então problemas, um aumento de pressão alta. Está também associado a um risco de diabetes. É algo tão grave que pega tanta gente aí. O risco de síndrome metabólica, a gente vai falar melhor disso também nos próximos vídeos, tá? Então, e até de DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças pulmonares que são crônicas também, que vão ao longo de muitos anos, estão associadas com a insônia. Então não vamos deixar para depois para levar isso a sério, hein, gente? Outra questão, doenças cardiovasculares. Então eu tenho um maior risco de infarto do miocárdio, eu tenho um maior risco de AVC, eu tenho que dar uma olhada nisso, tenho maior risco de arritmias também. E junto com isso, um dos maiores riscos ali, uma das coisas que mais estão associadas com insônia, transtornos psiquiátricos. Eu tenho um risco muito maior de depressão, eu tenho um maior risco de transtornos de ansiedade, não só de desenvolver isso que realmente pode acontecer, mas também é muito mais difícil eu me curar, me tratar desses transtornos se eu não melhoro o meu sono. Então eu preciso disso em dia para poder melhorar. Então, espero que você tenha se interessado ali, que faça sentido isso que a gente está conversando, que você tenha se preocupado aí com o seu sono, que é tão importante, tá? Então, quero responder, mito ou verdade? As mulheres sofrem mais de insônia do que os homens? A gente falou agora há pouquinho sobre isso, hein? Mito ou verdade? É verdade. Infelizmente, as mulheres têm uma prevalência de insônia em torno de 50% maior, se a gente for pegar ao longo de toda a vida, em torno de 50% maior do que os homens. Isso tem várias causas possíveis, ali causas hormonais, causas biológicas, então causas psicológicas, causas sociais, várias coisas podem estar relacionadas a esse aumento de risco. Então ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.